Previsão de retorno de Danilo e Jorgian de Arrascaeta. Boletim médico. Arbitragem para Flamengo e Córdoba. Mengão tem notícia positiva sobre name right. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Mas começar a assistir, deixa aquele like esperto, não são inscritos. Se inscrevam, acione o sino para todos os vídeos e dê aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido, né? Vamos para as informações, que eu tô assim de informações para vocês, atualizações sobre o Flamengo nessa manhã de segunda-feira, e esse vídeo eu estou fazendo com essas informações. Vamos lá, começar pelo boletim médico do Mengão. O Flamengo divulgou o boletim médico descartando lesão em Léo Pereira após sair da partida contra o Internacional com dores. O zagueiro realizou o trabalho regenerativo ao lado dos jogadores que atuaram como titulares na partida do último sábado, dia 29. Excelente notícia, a dupla Leléo, nosso zagueiro artilheiro aí com 16 gols, está sem lesão e estará à disposição do Felipe Luiz para o jogo contra o Central do Córdoba no dia 3 de abril, numa quinta-feira às 21h30. Gerson, por sua vez, mantém programação de treinamentos específicos individualizados no CT Ninho do Urubu. Vou trazer aqui o boletim médico completo para vocês. Léo Pereira, como já falei, após pancada e substituição com dores na partida contra o Internacional, o jogador se reapresentou normalmente e o exame clínico não indicou lesão nesta segunda-feira, dia 31, e fez trabalho regenerativo juntamente com os titulares do último sábado. Gerson, jogador faz exercícios específicos individualizados no campo do CT Ninho do Urubu nessa segunda-feira. Arrascaeta, atleta iniciou o trabalho de campo com fisioterapia no último sábado e deu sequência nessa segunda-feira. Segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Danilo, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Matias Vinha, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Vocês viram que aqui não consta o nome do Pedro. Pedro já está fazendo trabalho de transição para campo e deve estrear aí na segunda quinzena do mês de abril. Vale ressaltar que Gerson será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo amanhã, terça-feira, dia 1º. Com relação aos retornos de Arrascaeta e Danilo, é o seguinte: Danilo e Arrascaeta devem voltar a jogar no dia 9 de abril, no segundo confronto do Flamengo na Libertadores contra o Central Córdoba no Maracanã. Segundo nota divulgada pelo Rubro Negro, os jogadores estão seguindo o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube, como eu acabei de trazer para vocês, né? Dando continuidade aqui com as informações. Flamengo definiu o Campeonato Brasileiro como grande prioridade do clube para a temporada de 2025. Por esse motivo, Felipe Luiz poupou diversos jogadores durante a disputa do Carioca para diminuir o índice de problemas físicos a partir do início do torneio nacional. Gente, foi feito esse planejamento, foi feito controle de carga, mas a quantidade de atletas lesionados nesse início de temporada já bateu o recorde de 2024 e 2023, né? O Felipe Luiz aí na coletiva de imprensa disse que assumiu, né, a responsabilidade por tantos jogadores lesionados. Alguma coisa tem que ser feita com relação a isso, mudar o planejamento, ver o que está acontecendo de errado ali com a preparação física desses atletas, né? Bom, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, explicou a decisão de priorizar a competição, ou seja, o Campeonato Brasileiro. Vamos para as aspas de José Boto, de BAP. É a prioridade desse ano com toda certeza. Esse é um assunto que é discutido dentro do clube de muito tempo, porque você tem mais dinheiro de premiação na Libertadores e na Copa do Brasil do que no Brasileirão. São menos partidas e mais dinheiro. Mas o que vale mais para o torcedor, não, no nosso entendimento, vale mais o Brasileirão. Disse antes de finalizar. E ele concluiu aqui, ó. Então, a nossa prioridade é Brasileiro,
Libertadores e Copa do Brasil. Nós tomamos essa decisão. Vamos ter gatilhos e eu estou animado com o modelo, porque está muito alinhado com o que o torcedor deseja. Começamos bem, com conquistas boas no início do ano, Supercopa, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Então, estamos animados com esse início de ano, concluiu o BAP em entrevista ao Mengão Cast. Supercopa do Brasil, Copa do Brasil ano passado, Taça Guanabara, Campeonato Carioca e realmente o Campeonato Brasileiro é muito importante. Lembrando que o último título do Flamengo na competição no Campeonato Nacional foi em 2020 com o Rogério Ceni, quando o Flamengo conquistou o bicampeonato. Ou seja, já vão aí para quase 5 anos que o Flamengo não consegue conquistar o Campeonato Brasileiro. Então, eu apoio plenamente o BAP com essa decisão. Nós queremos o Campeonato Brasileiro, né, que foi conquistado ano passado pelo Botafogo e o vice-campeão foi o Palmeiras, que está sempre nas cabeças, né, e teve o jogo aí entre os dois no final de semana e ficou no 0-0. Resposta positiva do governo sobre a venda do name right do Maracanã. Isso significa que vai ter mais dinheiro entrando para o clube poder investir. Desde que assumiu como presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista segue tentando resolver a situação financeira do clube. Uma das ideias do mandatário foi, junto ao Fluminense, tentar vender o name right do Maracanã a fim de aumentar a receita do estádio. O mais querido, inclusive, recebeu uma sinalização positiva do governo do estado do Rio de Janeiro sobre o assunto. Segundo informações do jornalista Rodrigo Matos, o governo do Rio de Janeiro sinalizou positivamente em relação aos termos de concessão e permitirem a venda da name right do Maracanã. Vale ressaltar que Flamengo e Fluminense renovaram a parceria com o Templo Sagrado do Futebol por mais 20 anos na temporada passada, ou seja, vão administrar o Maracanã por 20 anos. A ideia de BAP, com a venda do name right, é aumentar a receita do Maracanã e reduzir os custos do estádio. Além disso, a diretoria rubro-negra já tem até uma avaliação de quanto poderia arrecadar com a possível negociação, mas os valores ainda são guardados a 7 chaves pelo clube. Em meio à negociação envolvendo o Maracanã, o Flamengo segue avançando no processo para construir o estádio próprio do clube. Por enquanto, o presidente BAP aguarda o resultado do estudo de viabilidade e planejamento financeiro que deve ser entregue pela Fundação Getúlio Vargas em abril, ou seja, mês que vem. Na sequência, o Mais Querido deve estruturar o projeto da nova casa do Mais Querido, ou seja, o estádio vai sair. Não deve sair com aquela previsão da antiga diretoria, que era no dia 15 de novembro de 2029. Mas o estádio vai sair, estamos aguardando ansiosamente por isso. É o que nós queremos e queremos muito, né? Bom, o Flamengo vai estrear pela Libertadores da América, dia 3 de abril, numa quinta-feira, às 21h30, fora de casa, na Venezuela. Então, a diretoria rubro-negra divulgou aí, né, a programação do Flamengo para o jogo contra o Deportivo Táchira pela Libertadores. Eu vou trazer para vocês. Ó, Flamengo, na quinta-feira, dia 3, encara o Deportivo Táchira da Venezuela em jogo válido pela primeira rodada da Libertadores da América para a partida no estádio poliesportivo de Pablo Novo, na Venezuela. O Mengão já definiu a programação. Felipe Luiz comandou a primeira atividade com foco na partida contra o Deportivo Táchira na manhã dessa segunda-feira, dia 31. Além disso, a equipe do Flamengo treina na manhã de terça-feira no CT Ninho do Urubu. O treino está marcado para as 9h30 da manhã, né, chegada dos atletas às 9 horas. E por fim, o Flamengo finaliza a preparação para o jogo na quarta-feira, quando treina também a partir das 9h30 da manhã, com a apresentação dos jogadores às 9 horas. Nessa atividade, né, de quarta-feira, Felipe Luiz define o time titular para o jogo da Libertadores. Logo na sequência, às 12h30, a delegação embarca para San Cristóbal, na Venezuela, onde tem chegada prevista para as 19 horas. No entanto, o voo da equipe do Flamengo terá uma escala em Manaus, ou seja, antes de ir para a Venezuela, sai daqui do Rio de Janeiro, faz uma escala em Manaus e de Manaus vai para a Venezuela. Vou trazer o cronograma completo aqui para vocês.
Segunda-feira, Flamengo treinou às 9 horas e 30 minutos no CT no Ninho do Urubu, após retornar da folga de domingo, né, do empate do jogo de sábado em 1-1 contra o Internacional de Porto Alegre. Amanhã, terça-feira, treino às 9h30 da manhã. Quarta-feira, dia 2, treino na parte da manhã, mais viagem para a Venezuela. Quinta-feira, dia 3, Desportivo Táchira e Flamengo. A bola rola a partir das 21 horas, né, horário de Brasília, de quinta-feira, dia 3. Anotaram na agenda aí? No decorrer da semana aí eu vou trazendo onde vai passar o jogo, tudo direitinho. Vão ter várias opções para o torcedor poder acompanhar a estreia do Flamengo na Libertadores da América. E falar em Libertadores da América, né? Conmebol altera o uniforme do Flamengo para jogo contra o Deportivo Táchira na estreia da Libertadores. Inicialmente, o Flamengo iria estrear na Libertadores com a camisa toda branca, o meião seguindo o mesmo tom, enquanto vestiria um short preto. Agora, o mais querido enfrentará o Deportivo Táchira completamente de branco, incluindo os calções. Goleiro titular do Mengão, Agustin Rossi, terá o vestimento com a cor azul claro, sendo a cor predominante, ou seja, vai estar todo em azul. Camisa, calção, meião, menos a chuteira, né? Mandante do confronto, o Deportivo Táchira irá entrar em campo com o uniforme tradicional, ou seja, a camisa terá a cor predominante amarela com listas verticais pretas, seguindo o mesmo tom do short. Já o goleiro dos venezuelanos usará o vestimento nas cores laranja. É a cor igual do Volta Redonda, o uniforme do Deportivo Táchira, o uniforme é igual do Volta Redonda, né? Então, mediante esse jogo aí, a Conmebol escalou a arbitragem boliviana para o Deportivo Táchira e Flamengo. Apenas dois árbitros que não serão bolivianos. Eu vou trazer a escala de arbitragem para você. O árbitro principal da partida será o Gary Anthony Vargas Barrenon. Será o árbitro principal. Assistente número 1, José Alberto Antelo Aurais. Assistente número 2, Eduardo Saavedra Vargas. Quarto árbitro, Javier Edgar Revolô Miranda. O VAR ficará por conta do Ilfredo Álvaro Campos Valdez. Auxiliar de VAR número 1 será o Juan Nélio Garcia Salvaterra. Assessor de árbitro nacional, Luiz Afonso Sanches Pérez. Quality Manager, Rodinei U. Aquino. De todo o quadro, apenas 2 últimos não são bolivianos. O Luiz Afonso, que é venezuelano, enquanto o Rodinei é paraguaio. Os 2 últimos aqui é o assessor de árbitro nacional, que é o Luiz Afonso, e o Quality Manager é o Rodinei U. Aquino. Então, esses daí é a arbitragem para Flamengo e Deportivo Táchira, quinta-feira, dia 3, pela estreia do Mengão na Copa Libertadores da América. Vamos aí torcer para que o Flamengo faça uma boa partida, consiga conquistar os 3 pontos lá, né? E aqui no Brasil também consiga conquistar os seus 3 pontinhos, que seja o primeiro do grupo aí, para ter aquela vantagem de decidir todos os jogos em casa, ser o melhor da competição. O Flamengo tem tudo esse ano para conquistar grandes títulos. Vamos lutar aí pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América e quem sabe a gente possa até sonhar com o Super Mundial de Clubes. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!